Olá pessoal, tudo bem? Estamos na terceira aula de sequência e eu quero mostrar para você agora a ideia de termo geral e também algumas fórmulas, as maneiras de representar as fórmulas de sequência. Vamos lá. Primeiro exercício, encontre a soma dos 10 primeiros termos da sequência AN igual a 4N mais 1. Bom, nós não temos muitas informações para resolver esse problema, né? Se eu quero encontrar a soma dos 10 primeiros termos da sequência, então eu vou encontrar esses 10 primeiros termos e depois vou somar todos eles. Como que eu faço para encontrar o primeiro termo da sequência? Bom, para encontrar o primeiro termo da sequência, eu vou trocar o n por 1. Trocando o n por 1, A1 fica 4 vezes 1 mais 1. 4 vezes 1 dá 4, mais 1 dá 5. Esse, então, é o primeiro termo da sequência. Então, A1 igual a 5. Quem é o segundo termo da sequência? Eu vou trocar o n por 2. Trocando o n por 2, 4 vezes 2, 8, mais 1 dá 9. Esse é o segundo termo da sequência. E a gente vai fazendo isso até chegar no décimo. Esse é o terceiro termo da sequência, aqui está o quarto, aqui está o quinto. E para acelerar, eu já fiz todos eles aqui do lado direito, até chegar então no décimo termo da sequência. Muita atenção, então. Nós temos aqui o primeiro termo da sequência, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Esse aqui é o décimo termo da sequência. Muito bem. Essa fórmula que está aqui, essa lei de formação, nós chamamos de fórmula fechada. Não escreva isso ainda que isso vai aparecer no próximo slide, tá? Por que é fórmula fechada? Ora, porque se eu trocar o n pela posição que eu quero, eu consigo encontrar o seu termo. Você concorda que se eu quisesse encontrar o centésimo termo da sequência, ora, bastava eu substituir aqui o n por 100. Isso é muito simples, né? Seria muito bom se todas as sequências tivessem essa fórmula fechada desse jeito aqui. Bom, vamos terminar o nosso problema. Ele pediu para somar os 10 primeiros termos, fazendo a soma de todos eles, isso vai dar então 230. Eu vou fazer 5 mais 9 mais 13 mais 17 até chegar aqui no 41 e a soma vai dar 230. Você deve estar pensando assim, Egg, mas se o exercício pedisse para somar os 500 primeiros termos, ou os 1000 primeiros termos, né? Eu ia ter que fazer todas as contas? Claro que não. Eu peguei aqui os 10 primeiros termos porque nós não sabemos ainda fazer essa conta de outro jeito. Eu vou ensinar você a fazer essa conta usando a ideia de PA. Existe uma relação matemática para que a gente some os termos de uma PA. Para você que já estudou isso e está curioso para lembrar, é só fazer isso aqui, ó. Você pega o primeiro termo, que é 5, pega o último termo, que é 41, você vai fazer 5 mais 41, 5 mais 41 é 46, e depois é só multiplicar por 5. Como assim por 5, Egg? É porque 5 é a metade de 10. Pronto. Se você fizer essa conta, vai dar exatamente 230. Eu não vou explicar para você nessa aula por que dá para fazer desse jeito aqui. Mas se você fosse trabalhar com números maiores, por exemplo, se ele pedisse a soma de 500 termos, aí é claro que você teria que usar uma relação parecida com essa, que a gente vai discutir apenas no futuro, ok? Esse exercício, ele não está aqui por causa desta fórmula aqui, que eu vou explicar para você só no futuro. Esse exercício está aqui por causa desta relação que está nesse retângulo aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou apagar isso que eu rabisquei. Nós já encontramos a resposta do problema e agora eu vou separar essa fórmula aqui.
E vai aparecer o que eu comentei com você, ó. Nós chamamos essa lei de formação de fórmula fechada. Lei de formação, porque é uma função, nós chamamos de fórmula fechada. Por que que é fórmula fechada? Porque ela é função da posição. Fechada. A ideia de ser fechada é porque ela é função da posição. Qualquer posição que eu queira, eu consigo encontrar o seu valor, porque a fórmula é fechada. Bom, eu escrevi aqui qual é a sequência, olha só. A sequência que nós encontramos no slide anterior, ok? Esse aqui é o primeiro termo, o A1 é igual a 5, como nós encontramos no slide anterior. Qualquer coisa, volte ali o vídeo para você dar uma olhada. O primeiro termo realmente é 5, o segundo termo é 9, o terceiro termo é 13 e assim por diante. Agora, olha só uma ideia que não está no slide anterior. Atenção! Você consegue notar que do primeiro termo para o segundo termo eu posso simplesmente somar 4? Do primeiro para o segundo termo, eu posso fazer mais 4. Do segundo para o terceiro, eu também posso fazer mais 4. Do terceiro para o quarto, eu também posso fazer mais 4. E aí você repara que isso é uma ideia que acontece na sequência inteira. É exatamente por isso que nós chamamos a sequência de progressão aritmética. A ideia dessa sequência ser uma PA, ou seja, progressão aritmética, é porque a gente vai somando sempre o mesmo número para poder chegar no próximo número. Bom, mas e daí, Eg? Tudo bem, entendi por que que é uma PA, a gente vai somando sempre o mesmo número, entendi a fórmula fechada, a gente vai encontrando os termos que a gente quer. O que que você quer mostrar? Eu quero mostrar uma outra maneira de representar a fórmula, só que agora a fórmula não vai ser fechada. A fórmula não vai depender da posição. A fórmula vai depender do termo anterior. Eu vou explicar para você. Interprete o que está escrito aqui. A1 é igual a 5. O que que isso quer dizer? A1 igual a 5 quer dizer que o primeiro termo é igual a 5. Ok, isso é verdade, nós já sabíamos disso. Agora, interprete o que está dizendo na sequência, isso que está aqui, ó. Essa expressão, eu vou fazer uma seta, essa expressão aqui, eu quero que você escreva aí nas suas anotações, eu quero que você chame simplesmente isso aqui de termo. Vamos colocar termo aqui. Ok. Então, essa expressão é um termo qualquer. Um termo qualquer, um termo N. Um termo que está na posição N. Agora, essa expressão que está aqui, AN mais 1, peraí que a seta ficou um pouquinho curta, né? Aqui, ó. Essa expressão que está no primeiro membro dessa igualdade, se isso aqui é um termo qualquer, como que você chamaria este termo aqui? Aqui está escrito AN, é um termo qualquer. Aqui está escrito AN mais 1. Ah, esse aqui a gente não vai chamar de termo qualquer. Esse aqui a gente vai chamar de sucessor. Esse é o sucessor daquele termo qualquer. Então, olha só o que está escrito aqui. O primeiro termo da sequência é 5. Esqueça agora a fórmula fechada. O primeiro termo da sequência é 5. Ok, isso é verdade. O primeiro termo da sequência é 5. Agora, como é que eu formo os próximos termos da sequência? Eu formo assim, ó. O sucessor é sempre o termo mais 4. Ah, entendi. Quem que é o sucessor do 5? O sucessor do 5 é o 5 mais 4. Aí vai dar 9. Quem que é o sucessor do 9? O sucessor do 9 é o 9 mais 4. É 13. Sempre o sucessor de um termo vai ser um termo mais 4. Então eu vou apagar tudo isso que eu rabisquei e vai aparecer o nome dessa relação aqui. O nome que nós damos para essa relação que está aqui vai aparecer o retângulo
e essa relação é chamada de fórmula recursiva, ou simplesmente fórmula de recorrência. Essa palavra recorrência é a que mais aparece na teoria de sequências, ok? Então nós temos uma fórmula fechada para essa sequência. Não se preocupe por enquanto com o fato de ser PA. A gente vai estudar as progressões aritméticas no futuro. Por enquanto, se preocupe apenas com a ideia de somar 4 aqui. Nós encontramos uma fórmula fechada para essa sequência e encontramos uma fórmula recursiva ou uma fórmula de recorrência para essa sequência. Essa sequência que está aqui pode ser representada de qualquer uma das duas maneiras, ou pela fórmula fechada ou pela fórmula recursiva. Nem sempre a gente vai ter a fórmula fechada. Às vezes a gente vai ter apenas a fórmula recursiva e a gente vai ter que saber trabalhar com ela. Bom, deixa eu apagar esse retângulo que eu fiz. A gente vai fazer um outro exemplo agora. Vamos lá. Segundo exemplo da aula. Encontre a soma dos 6 primeiros termos dessa sequência aqui. Repare que agora o termo geral da sequência a gente está representando por B. Bn igual 2 vezes 3 elevado a n mais 1. Não se preocupe com a letra B, pode ser qualquer letra, você viu já nas aulas anteriores que a gente pode usar qualquer letra para representar a sequência, não é? Quem é o primeiro termo? A gente não pode nunca trocar o n por 0, a gente sempre começa trocando o n por 1 para encontrar o primeiro termo. Troca o n por 1. Trocando o n por 1 vai ficar 2 vezes 3 elevado a 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Você vai fazer 3 ao quadrado primeiro. Cuidado com a matemática básica. 3 ao quadrado é 9 e 2 vezes 9 é 18. Mesma coisa para encontrar o segundo termo, vai dar 54. Também o terceiro termo vai dar 162. Eu vou passar rapidinho aqui e depois eu quero que você pause o vídeo e vá pensando nessas contas aqui, ok? E tentando entender a matemática básica por trás dessas contas. Eu já fiz aqui todas as contas e aí depois eu quero que você pause o vídeo, copie e vá pensando na matemática básica por trás disso aqui. O que o exercício está pedindo é a soma de todos os termos. Então, nós vamos somar todos os termos. Somando todos eles, a gente vai encontrar 6.552. Você deve estar se fazendo a mesma pergunta que você se fez, ou que talvez você tenha se feito, lá no primeiro exemplo. Mas e se não fossem só 6 termos? E se fossem 50 termos? Bom, aí é claro que você não ia ter que fazer todas essas contas aqui. Existe uma fórmula para somar todos os termos de uma PG. Essa sequência que está aqui é uma progressão geométrica. Eu vou explicar para você no próximo slide por que isso aqui é uma progressão geométrica. Mas você que está curioso, como que faz essa conta aqui usando, a fórmula da soma dos termos da progressão geométrica? Você faz assim, ó. Você pega 3 elevado à sexta, soma 1, e esse resultado aqui, você vai multiplicar tudo por 18. Vai multiplicar por 18 porque é o primeiro termo aqui da sequência. E todo o resultado você vai dividir por 2. Fazendo essa conta, você encontra exatamente esse resultado aqui. É claro que essa aula não é para explicar para você da onde vem essa relação matemática. A gente vai falar disso no futuro. Essa aula é para explicar para você as fórmulas de recorrência. Então eu vou apagar essa expressão aqui, vou apagar essa rabisqueira que eu fiz e vou mostrar para você, então, a ideia de como trabalhar com essas expressões aqui. Como é que eu chamo essa fórmula? Essa fórmula é uma lei de formação e é uma fórmula fechada. Por que é uma fórmula fechada? Porque nós podemos encontrar qualquer termo de acordo com a sua posição. Se eu quiser encontrar o centésimo termo dessa sequência,
é só trocar o n por 100. E aí a gente faz a conta. Nem sempre é possível fazer isso, nem sempre a gente vai ter a fórmula fechada. Seria muito bom se sempre tivéssemos a fórmula fechada, não é? Eu montei aqui os termos da sequência, então são os mesmos resultados do slide anterior, e eu quero que você note, então, qual é o padrão desses resultados aqui. O 18 é o primeiro termo, o 18 é o B1, isso aqui também está no slide anterior. Agora, o que não está no slide anterior é esse padrão aqui, ó. Do 18 para poder chegar no 54, a gente faz vezes 3. Do 54 para chegar no 162, a gente também faz vezes 3. Do 162 para chegar no 486, a gente faz vezes 3 e assim por diante. Esse padrão segue durante a sequência toda. É exatamente isso que caracteriza uma progressão geométrica. A gente vai multiplicando sempre pelo mesmo número para poder chegar nos próximos termos. Bom, agora a gente vai tentar escrever, então, a fórmula recursiva. Eu já escrevi, eu quero interpretar isso aqui com você. Aqui está, então, deixa eu fechar aqui com o retângulo. Muito bem, e aqui está, então, a fórmula recursiva ou a fórmula de recorrência. Vamos com calma. Por que fórmula recursiva? O primeiro termo é 18, eu vou ter que identificar quem é o primeiro termo, porque é onde tudo começa, é onde a sequência começa. Então esqueça a fórmula fechada, finja que você não tem a fórmula fechada. Eu vou começar do 18, começa a sequência do primeiro termo, que é o 18, e agora interprete o que diz aqui. O que é a fórmula recursiva? Sempre a gente vai depender do termo anterior, ou seja, como é que você lê isso aqui mesmo? Como é que eu te ensinei a ler isso aqui? Você lê isso aqui como sucessor. Então, o sucessor é sempre 3 vezes um termo qualquer. Ah, entendi, olha só. O sucessor do 18 é sempre 3 vezes o 18. Aí a gente encontra o seu sucessor, que é o 54. Quem que é o próximo termo? O próximo termo é o sucessor do 54. O que a fórmula recursiva diz? O sucessor do 54 é 3 vezes o 54. Ah, então a gente faz 3 vezes 54, que vai dar 162. E assim por diante. Então, dessa forma, eu vou apagar toda a rabisqueira que eu fiz, e aí eu quero que você pause o vídeo e copie. É dessa forma aqui que a gente representa a fórmula recursiva ou a fórmula de recorrência para essa sequência aqui, que é uma PG.